Gabriel García Moreno nasceu no dia 24 de dezembro de 1821 e foi assassinado no dia 6 de agosto de 1875. Ele foi um influente político equatoriano, por 2 vezes presidente eleito do seu país, e foi assassinado durante o segundo mandato, depois de ter sido eleito para o terceiro. Ele foi um notável conservador, extremamente católico e um grande opositor da maçonaria. Sua luta antimaçônica era notável. Também sua rivalidade contra um magnata da época chamado Eloy Alfaro. Sob sua administração, o Equador se tornou líder no campo das ciências, na alta educação da América Latina. Além disso, García Moreno desenvolveu a economia e a agricultura do país, sendo um ferrenho opositor da corrupção, chegando até mesmo a dar o próprio salário para obras de caridade. Em 1844 começou a sua carreira, tanto como advogado quanto como jornalista, opondo-se ao governo liberal que estava no poder. Em 1849 fez uma viagem à Europa para ver os primeiros efeitos da Revolução de 1848, uma série de revoluções liberais que foi derrubando as monarquias da época e iniciando a luta pela separação da Igreja com o Estado. Em 1856, retornou para casa e encontrou seu país tomado pelo anticlericalismo. Foi eleito senador e entrou na oposição. Embora fosse monarquista, ou seja, gostaria de ver o país governado pelo príncipe espanhol, aceitou as circunstâncias e tornou-se presidente da República. Durante seu mandato, a população tornou-se fervorosamente católica. García Moreno era descendente de nobres famílias espanholas. Seu pai foi um descendente da casa dos duques de Osuna e oficial da Marinha Real da Espanha. Gabriel García Moreno também defendia uma lei que iria clandestinizar, ou seja, tornar ilegal as sociedades secretas. Essa atitude, com muitas outras similares, encorajaram os partidos anticatólicos do Equador, especialmente os maçons, a verem Gabriel como um inimigo. Foi ele que, em 1869, fundou no país o Partido Conservador. Para entender o contexto da época, vale mencionar que a independência na América Latina resultou na criação de 2 partidos em todos os países, os liberais e os conservadores. Conservadores se inspiravam na Europa, principalmente na Espanha, nos campos social e político. Queriam se manter ligados à Igreja Católica da mesma maneira que os primeiros chamados colonizadores. Além disso, queriam manter as fazendas em estilo feudal, que, embora não dessem muito dinheiro, garantiam a estabilidade social. Os liberais se inspiravam nos Estados Unidos, queriam a separação da Igreja e do Estado, além de fazendas altamente produtivas. Esses 2 grupos se enfrentaram desde a independência. Os conservadores produziram alguns grandes líderes, como Augusto I do México e Rafael Carrera, esse da Guatemala. Quando Gabriel García Moreno tornou-se presidente, o país estava com os cofres vazios e uma enorme dívida. Para superar o problema, ele diminuiu os gastos, acabou com o nepotismo, que é o favorecimento de parentes em cargos públicos e políticos, e também acabou com cargos desnecessários. Atacou seriamente a corrupção. Como resultado, foi capaz de fazer mais avanços, ainda que com pouco dinheiro. Ele tanto melhorou as finanças como atraiu investimento estrangeiro. A escravidão foi por ele abolida e até houve compensação completa para os proprietários de escravos. Assim, nem os ex-escravos, nem os senhores sofreram economicamente. O exército foi por ele reequipado e mandou oficiais para estudar na Prússia. Prostíbulos foram fechados e hospitais abertos nas principais cidades. Ferrovias e rodovias nacionais foram abertas, o telégrafo estendido e os sistemas de correios e distribuição de água criados. As cidades foram pavimentadas e a criminalidade enfrentada duramente. García Moreno ainda reformou as universidades, estabeleceu 2 universidades politécnicas e agrícolas e uma escola militar, e aumentou também o número de escolas de 200 para 500. O número de estudantes aumentou de 8.000 para 32.000. Para contratar empregados para esta enorme expansão do sistema de saúde e educação,
Religiosos estrangeiros foram chamados. Tudo foi feito enquanto expandia a democracia na época e garantia direitos equivalentes ante a lei para todo equatoriano. O assassinato. Mas os liberais, que na Europa também eram chamados de maçons, odiavam García Moreno. Quando ele foi eleito pela terceira vez, em 1875, assinou sua sentença de morte. Ele escreveu imediatamente para o Papa Beato Pio IX, pedindo a bênção antes do dia da posse, em 30 de agosto. García Moreno disse: "Eu desejo receber vossa bênção antes daquele dia, para que tenha a força e a luz de que tanto preciso para conseguir até o fim ser um fiel filho de nosso Redentor e um leal, obediente servo do seu infalível vigário. Agora, quando as lojas maçônicas dos países vizinhos, instigadas pelos alemães, estão vomitando contra mim toda sorte de insultos atrozes e horríveis calúnias, agora, quando as lojas maçônicas estão secretamente planejando meu assassinato, eu tenho mais do que nunca a necessidade da proteção divina para que possa viver e morrer em defesa da nossa santa religião e da amada república que, uma vez mais, sou chamado a governar." A previsão de García Moreno estava correta. Ele foi assassinado na saída da Catedral de Quito, sob facadas e tiros, sendo suas últimas palavras: "Dios no muere", que em português significa "Deus não morre". Faustino Raio, o líder dos assassinos, tinha atacado-o com 6 ou 7 golpes de facão, enquanto seus 3 comparsas atiravam com seus revólveres. Em 5 de agosto, pouco antes do seu assassinato, um padre visitou García Moreno e alertou-o. "Alertaram-me que sua morte foi decretada pelos maçons", disse o padre, "mas não me disseram quando. Ouvi dizer que os assassinos irão levar o plano deles a cabo logo. Pelo amor de Deus, tome as medidas necessárias." García Moreno respondeu que ele já havia recebido esses avisos e que, após uma calma reflexão, concluíra que a única medida que poderia tomar era preparar-se para aparecer ante Deus para o seu julgamento. Abre aspas, "Parece que ele foi assassinado por membros de uma sociedade secreta." Fecha aspas. Este comentário é de um analista contemporâneo desta história e Gabriel García Moreno recebeu a extrema unção pouco antes de morrer, e entre os pertences que portava estava a cópia da Imitação de Cristo, que é um dos maiores tratados de moral cristã, escrito por Tomás de Kempis, publicado no século XV. Seu texto é um auxiliar à oração e às práticas devocionais pessoais. O Papa Pio IX declarou que Gabriel García Moreno morreu vítima da fé e da caridade cristã por seu amado país. Este Papa muito chorou a morte de Gabriel García Moreno.